Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, capítulo 96 do livro Caminho, Verdade e Vida é chamado A Coroa. Lembrando um triste episódio, né? Está em Marcos, capítulo 15, versículo 17, e falando de Jesus. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. O que o Emmanuel traz para a gente, lembrando desse episódio, Apolônia? O que serve para nós? Na verdade, assim, esse púrpura, né? O que significa, na verdade? Fazendo uma lembrança histórica, né? É que quando Jesus adentra a praça, montado no burrico, o mesmo povo que saudou, que ovacionou por Jesus, né? É, que aplaudiu, que tinha uma grande esperança, foi esse mesmo povo que na hora que Pilatos coloca quem é que a gente escolhe, Barrabás ou Jesus? Este mesmo povo que ovacionou, que o saudou, que o aplaudiu, é, enfim, foi o mesmo povo que condena Jesus à morte, né, à crucificação, diante de Pilatos, com exceção de poucos, né, poucos, mas segundo a história, o fato histórico aqui, essa população ela foi contraditória nesse momento. E aí, quando Pilatos lava a mão e o povo escolhe Jesus para ir para a crucificação, então depois disso, né, os romanos, os guardas levam Jesus novamente para dentro do castelo e ali Jesus zombado, né? Ele é humilhado, quer dizer, a gente nem sei se a gente pode dizer que ele é humilhado, porque ele estava muito acima disso tudo e, e talvez isso nem atingiu, né? Com certeza, mas é o ato externo, né? Mas o ato externo dos soldados ali, então colocaram em Jesus lá a vestimenta vermelha, né? Que era o símbolo de poder romano, e colocaram em Jesus, e aí, como coroa, em vez de coroa, que era a coroa do rei, puseram uma coroa de espinho, e essa coroa de espinho, os espinhos, é dito que ele era muito grande e que realmente machucou, né? E ainda eles batiam com um cano em cima da cabeça de Jesus, que era para justamente ela adentrar mesmo a carne, segundo o relato, acredita-se que os ossos cranianos nesse momento de Jesus, alguns foram quebrados, né? E sobre a zombação mesmo, né? Do povo ali diante é, de Jesus. E aí, assim, a gente se pergunta se hoje nós estamos muito diferente disso, né? Qual é a coroa que nós queremos? Qual é? Porque quando Jesus demonstra e traz essa situação, ele veio dizer para a gente: olha, enquanto o planeta Terra for do jeito que está, a nossa coroa realmente vai ser de espinho, né? Não tem como a gente querer uma coroa é, sem ser a de espinho, né? Então, mas na verdade a gente fica buscando sempre buscar a aprovação material. A gente está sempre querendo o reconhecimento, a gente está sempre querendo elogios. Elogios é bom, é claro. Elogios é muito bom, é claro. É lógico que é, né? E todo mundo gosta, deixa o ego da gente muito inflamado, mas assim, é um caminho também bastante perigoso, né? E aí, Emmanuel nos chama a atenção nesse capítulo justamente nisto, para que a gente preste atenção em qual coroa nós estamos querendo. A coroa material, né, aonde eleva o nosso orgulho, eleva a nossa vaidade, eleva a nossa, enfim, todos os nossos vícios e defeitos, ou a coroa aqui cristã, que é realmente a do sacrifício que a gente tem que ter, né? Sacrifício material, sacrifício na vida, mas será assim na vida espiritual? Como é que está sendo?
Não é isso, Lívia? É isso, lembrando Bom, aí dessa época específica de Jesus, olha a diferença entre a coroa recebida por Jesus e a coroa que os Césares usavam, né? Coroas de louros, coroas que os vitoriosos de jogos também recebiam. A gente tem, eu acho que o Emmanuel alerta para a gente que a gente tem que tomar muito cuidado com o vencer na vida que a gente usa aqui na Terra, porque às vezes o vencer na vida é se perder espiritualmente. Essa nossa busca insana, acho que ele chama aqui de busca invigilante, né? Ele fala quase incrível o grau de invigilância dos discípulos do Evangelho, buscando realmente o destaque aqui na Terra. Buscando o vencer na vida, que nos coloca numa posição de poder, numa posição de destaque, numa posição em que a gente é respeitado por todos, em que a gente é realmente aplaudido, só que espiritualmente isso pode ser um despenhadeiro. Não é que ele está falando aqui que obter o reconhecimento dos homens é igual a perder o reconhecimento da espiritualidade. Não é isso. Mas não. o ego que a Polônia falou, o ego inflado, a nossa vaidade sendo acariciada é realmente um perigo. Basta que a gente veja tantos e tantos casos de exemplos que a gente tem, tanto na literatura espírita quanto do próprio Chico, de espíritos mais evoluídos tentando fugir dos elogios diretos. Então, fugir do destaque, quando quer inflar muito a pessoa, até para eles mesmos fugirem do risco que a vaidade tem de falar, não, não, o Chico falar, né, não, eu sou um cisco, eu não sou nada. Tipo É, assim, não vem querer falar que eu sou muita coisa, não, porque não é assim, porque estamos na caminhada. É, e isso é um aprendizado muito grande para a gente tomar cuidado com esse reconhecimento, é, principalmente com, é, hoje, bem na atualidade aqui com as redes sociais, a gente quer receber curtidas. A gente quer que as nossas publicações, que os nossos stories sejam visualizados, sejam aplaudidos, ganhem notoriedade, né? Porque se ninguém interage, a gente fica assim, mas por que que eu não estou sendo destaque? Que a gente possa pensar quantas curtidas a espiritualidade daria nas nossas publicações, nos nossos stories. Então, que a gente pense em agradar não só a quem está aqui na Terra, agradar principalmente a quem nos acompanha e torce para a gente no lado superior da vida. pois é, exatamente, né? É, nós estamos bastante melindrosos, né? Muito, muito. É, a gente precisa tomar bastante cuidado com isto e, e aí tudo isso nos leva realmente à nossa reforma íntima, né? A gente olhar para dentro da gente mesmo, para a gente é, estar sempre buscando esse auxílio espiritual para que a gente não caia nessas armadilhas, Armadilha é né? um ótimo nome. Porque é muito complicado, assim, é muito complicado, principalmente nos dias de hoje, está sendo bastante complicado a nossa vivência aqui no planeta, né? Por várias razões, né? Nós estamos numa fase de transição muito grande, nós trazemos alguns valores, que parece que esses valores estão se esvaporindo, né, pelo ar, né? E a gente tem uma investida espiritual inferior muito grande no planeta, né? E as E aí portas estão muito abertas, né? é, parece que todo mundo entra nessa onda, né? E assim, quando a gente vê, parece que a gente está nadando também nessa onda e para sair é difícil. Enfim, então eu acho que nos dias de hoje está muito complicado. Então, por isso, a nossa vigilância e a nossa reforma interior, ela ainda tem que ser um pouco maior. É isso mesmo. É. Vamos ao encerramento, que hoje é com você, né? Vamos então, comigo. Ai, vamos buscando nesse momento de finalização da reflexão, relaxando os nossos corpos físicos, tentando nos desligar de nossas preocupações da vida temporária e fixar na nossa vida eterna, sublimando os nossos sentimentos e pensamentos para melhor nos conectarmos com o nosso mentor individual, com os espíritos
que sempre nos acompanham, que torcem por nós, espíritos familiares, amigos que deixamos do mundo espiritual, os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que coordenam esses estudos e, sim, conectam-se a nós, conforme nós conseguimos abrir as portas da nossa casa, do nosso coração. Que possamos sentir essa energia tocando os nossos corpos físicos, envolvendo os lugares que precisam de despertamento, que precisam de alívio, estendendo para aqueles que convivem conosco no dia a dia, envolvendo o nosso lar, para que a higienização seja feita do acúmulo de pensamentos negativos, de pensamentos raivosos, de todo tipo de inferioridade que abrimos a porta para entrar, que possamos principalmente lembrar que é a nossa mudança de atitude e de pensamento que mantém o nosso ambiente familiar limpo, em bases retas. Estendemos essas vibrações também para os lares dos nossos vizinhos, expandindo para todo o nosso bairro, para toda a nossa cidade, para todo o nosso estado, para todo o nosso querido país, Brasil. Que possamos vibrar também pelos nossos ambientes de trabalho, de estudo, pelos ambientes de familiares que sabemos que estão passando por situações desafiadoras, além dos desafios tradicionais do dia a dia. E que, pensando em toda a nossa pátria, que os corações dos queridos brasileiros sejam tocados para serem inclinados ao amor, à caridade, ao respeito. Isso se estenda por todo o nosso querido globo terrestre, todos os países envoltos em muita luz, países em guerra, em conflitos de todo tipo, em desarmonia, em miséria, que seus governantes possam ter suas mentes e corações tocados para que façam o melhor por sua população, que todo leito de dor e sofrimento seja alcançado para que possamos levar principalmente alívio, despertamento, coragem para alcançar transformação íntima e principalmente para esperar com paciência por dias melhores que virão, porque tudo passa. Que o panorama espiritual também seja envolvido em muita luz. Todos aqueles espíritos que ainda persistem no mal possam ter seus corações tocados para mudarem seus rumos, para que o tédio do mal chegue e eles possam ser transformados, resgatados pelas equipes assistenciais, socorristas. Que, voltando ao nosso querido Brasil, possamos mentalizar em toda a gestão pública, em toda a política, para que todos os envolvidos nos três poderes, principalmente pensando na transição de governo, que continue havendo respeito, paz e, principalmente, que o ódio insuflado na nação se transforme em respeito e se transforme realmente numa luta por transformação e não numa luta de egos. Que nós possamos ter o nosso coração cada vez mais fortalecido na paz, no respeito, no amor ao próximo. Que nós possamos, no dia de amanhã, tomar novas decisões, ser bem melhores do que fomos no dia de hoje, continuando na nossa persistência pela nossa reforma interior. E que possamos tocar o coração daqueles com os quais convivemos, que possamos ser exemplo e que possamos contaminar positivamente as pessoas com esse nosso exemplo. E assim pedimos que essa paz permaneça em nossos lares e que possamos continuar a manter essa paz durante toda a semana que virá. Que assim seja, graças a Deus. Até mais. Até mais.